Levítico capítulo 5. E quando alguma pessoa pecar ouvindo uma voz de blasfémia, de que for testemunha, seja porque viu ou porque soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que não soubesse, contudo será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qualquer que for a sua imundícia, com que se faça imundo, e lhe for oculto e o souber depois, será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar pronunciando temerariamente com os seus lábios para fazer mal ou para fazer bem, em tudo o que o homem pronuncia temerariamente com juramento, e lhe for oculto e o souber depois, culpado será numa destas coisas. Será, pois, que o culpado, sendo numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou, e a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que cometeu, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Mas, se em sua mão não houver recurso para gado miúdo, então trará para expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, ou uma expiação do pecado e outro para o holocausto. E os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não partirá. E do sangue da expiação do pecado aspergirá sobre a parede do altar, porém o que se sujar daquele sangue espremer-se-á à base do altar, expiação do pecado é. E do outro fará o holocausto conforme ao costume. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que cometeu, e ele será perdoado. Porém, se a sua mão não houver recurso para 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará como oferta a 10ª parte de uma efa da flor de farinha para expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima do incenso, porquanto é expiação do pecado. E a trará ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará a sua mão cheia pelo seu memorial e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor, expiação do pecado é. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que cometeu em alguma destas coisas, e lhe será perdoado, e o restante será do sacerdote como oferta de alimentos. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor pela expiação um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário para expiação da culpa. Assim restituirá o que pecar nas coisas sagradas, e ainda lhe acrescentará a 5ª parte e a dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará expiação por ele, e ser-lhe-á perdoado o pecado. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que não o soubesse, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade. E trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa, e o sacerdote por ela fará expiação do erro que cometeu sem saber, e ser-lhe-á perdoado. Expiação da culpa é certamente que se fez culpado diante do Senhor.